Hoje vamos mergulhar num tema que tem dado que falar. A gravidez depois dos 40 anos. Olá. Pois é, um assunto que gera muitas dúvidas, né? Isso, Especialmente com exemplos públicos recentes. exato. Como o da atriz Cláudia Raia, aos 55. Isso trouxe o tema muito à tona. Temos connosco materiais informativos, incluindo um guia e uma entrevista com uma especialista. Certo. A ideia é olhar para os desafios, os riscos, sim, mas também desmistificar algumas coisas. Isso. E entender o que a medicina hoje oferece de apoio. Queremos separar os factos dos receios, basicamente. Ok, vamos lá então. Para começar, as fontes que analisamos falam logo de cara nos riscos aumentados, tipo maior chance de pressão alta, diabetes gestacional. Sim, parto prematuro, baixo peso ao nascer e, claro, as anomalias cromossómicas, como a síndrome de Down, são pontos que a literatura médica confirma. Parece um cenário um bocado assustador, não? Quer dizer que é quase uma sentença de gravidez de risco? Bem, os dados, incluindo os do Ministério da Saúde, mostram sim um aumento estatístico de riscos depois dos 35, 40 anos. Isso tem muito a ver com o envelhecimento natural dos óvulos. O que aumenta a probabilidade de erros genéticos, certo? Exatamente. Erros na divisão celular, maior chance de abortamentos, alterações genéticas. Isso é factual. Mas, e aqui está um ponto crucial mencionado na fonte pela doutora Denise Machado, a experiência clínica dela mostra que muitas, mas muitas mulheres acima dos 40 têm gestações ótimas, tranquilas. Ah, então não é automático. O risco estatístico existe, mas não quer dizer que toda a gravidez vai ser complicada. Precisamente. A condição de saúde individual da mulher, o estilo de vida, o acompanhamento médico, tudo isso pesa imenso. Não é uma regra de três simples. Falando nos óvulos, a questão da fertilidade é central, né? Os documentos indicam que ela diminui naturalmente. Sim, e isso afeta tanto a quantidade como a qualidade dos óvulos disponíveis. O que torna a concepção espontânea mais difícil, imagino. Exato. Progressivamente mais difícil com o avançar da idade, especialmente depois dos 40. E se essa concepção natural fica mais complicada, quais são as alternativas? Aí entra a reprodução assistida, Bem certo? que essas fontes O falam. Pravi. Sim, a reprodução assistida, ou RA, abre portas. Temos a FIV, a fertilização in vitro, o congelamento de óvulos, que é muito interessante se feito mais cedo. Ah, tipo parar o relógio naquele momento, em termos de qualidade do óvulo. Isso mesmo, preserva a qualidade da idade em que foram congelados. E também a ovodoação, que é usar óvulos de uma doadora mais jovem. Essas técnicas ajudam a mitigar alguns riscos ligados à idade do óvulo. Entendi. Mas as fontes também dão muita ênfase a algo antes disso tudo, né? O planejamento. Fundamental. Talvez até mais crucial que a própria RA em muitos casos. É avaliar a saúde geral antes de tentar engravidar. Controlar doenças como hipertensão, diabetes. Exato. E ajustar medicações. Muitos antidepressivos, por exemplo, precisam ser revistos ou trocados antes da gestação. Fazer esse trabalho de casa otimiza muito as chances. Ok. Então o processo começa bem antes do teste positivo. E depois, durante a gravidez. O pré-natal é diferente, mais intenso. Sem dúvida, exige uma vigilância mais atenta. Consultas e ultrassonografias podem ser mais frequentes. E é aí que entra um exame como o NIPT. NIPT, o teste pré-natal não invasivo. Esse mesmo. Ele analisa o DNA do feto que circula no sangue da mãe. É uma forma muito precisa de rastrear o risco de síndromes cromossômicas, como a Down, sem os riscos dos métodos invasivos, tipo a amniocintese. E é algo acessível? Os materiais comentam sobre isso? É recomendado por causa do risco aumentado associado à idade, mas não é obrigatório. O problema, e as fontes apontam isso, Pois. é que geralmente não tem cobertura pelos planos de saúde. Isso cria uma barreira de acesso para muitas famílias, infelizmente. Uma informação que poderia ajudar muito no preparo. Complicado. E outra coisa, há muito mito sobre o parto, né? Que depois dos 40 tem que ser cesariana. Ah, sim, esse é um mito clássico que as fontes desfazem bem. Pelo contrário, a recomendação geral continua a ser o parto normal, sempre que possível. A cesariana é uma cirurgia, afinal. Exatamente, com os seus próprios riscos. A idade por si só, na maioria das vezes, não é indicação para cesárea. Claro que há exceções, situações médicas específicas. Ok. E o lado emocional? O guia que lemos fala bastante disso. Medos, ansiedade, a pressão social. É um ponto muito importante. Esses desafios emocionais são reais e o apoio é vital, do parceiro, da família, amigos, às vezes até um apoio psicológico profissional.
E as mudanças físicas são sentidas de forma diferente. Podem ser, o corpo já não é o mesmo dos 20 anos. Mas é interessante notar que o especialista na fonte diz que não há recomendações super específicas de dieta ou exercício só por causa da idade, além das gerais para qualquer grávida, claro. Nem dificuldades extras na amamentação por causa da idade? Parece que não, segundo a fonte. A capacidade de amamentar não estaria diretamente ligada à idade materna. Então, para resumir, o grande mito a quebrar é aquele de que toda gravidez depois dos 40 é, por definição, de alto risco. Exatamente. Existe uma chance maior de problemas, sim, o que exige atenção e cuidado redobrado, mas não é uma certeza absoluta. Um estilo de vida saudável, um bom pré-natal, fazem maravilhas. E o outro mito, que é impossível engravidar. Também. É mais difícil, sem dúvida. As taxas de sucesso, mesmo com ajuda médica, caem bastante depois dos 43. A fonte até menciona menos de 10%. Uau! Menos de 10% mesmo com RA? Sim, depois dos 43 fica bem mais desafiador. Mas não é impossível. A ajuda especializada é que se torna ainda mais crucial. Portanto, o que levamos disto tudo? A gravidez depois dos 40, apresenta riscos reais. Exige planejamento, acompanhamento médico cuidadoso. Não dá para ignorar. Certo, mas não é sinônimo de problemas garantidos. Cada caso é um caso. E os avanços na medicina reprodutiva, como o congelamento de óvulos ou a FIV, abriram muitas possibilidades. O planeamento antes de engravidar parece ser a chave. Concordo plenamente. E desmistificar ideias feitas, como a da cesariana obrigatória ou a impossibilidade de amamentar. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve. Com a ciência a avançar e os padrões de vida a mudarem, adiante muitas vezes a maternidade, como será que a nossa percepção da idade certa vai continuar a evoluir? Pois é, o que será considerado normal daqui a umas décadas? É uma pergunta interessante para pensarmos.